Nós vamos entrar na parte do profetizando, a parte mais espiritual, a parte onde a palavra de Deus, onde a bênção de Deus vai ser estabelecida sobre os planos e os projetos que nós fizemos. Porque de nada adianta criar planos, ter objetivos, ter metas, se nós não tivermos a bênção de Deus. E eu passei a semana orando, falando com o Senhor sobre o que eu deveria falar. E eu tinha uma mensagem praticamente pronta, já tinha determinado no coração algumas coisas, já tinha escrito mais da metade. E quando a conferência começou na sexta-feira, eu fui impactado pela presença do Senhor. E eu saí daqui e falei para Charlene, falei, olha, Deus me deu outra direção. Eu não vou mais falar sobre isso, nem sobre isso. Mas eu quero falar, acho que baseado no que nós ouvimos hoje, sobre a bênção de Deus sobre os nossos planos. Falei, eu acho que é uma boa. Falei, glória a Deus. A gente espera uma aprovação, uma confirmação de Deus a respeito da palavra. E eu fui escrevendo, fui montando. Ontem passei o dia estudando um pouco e pensando, falando com Deus a respeito dessa mensagem. E hoje pela manhã o pastor Tiago orou aqui no momento da oração, falando sobre dependência de Deus. E depois ele parou aqui para orar comigo e ele orou comigo de novo sobre dependência de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema da minha mensagem são os projetos que o céu assina. Eu quero falar para você que nessa manhã existe uma caneta de Deus assinando projetos que foram estabelecidos e pensados e sonhados ao longo dessa conferência. Enquanto nós estávamos no louvor, nós fomos tomados pela presença de Deus e o Senhor me permitiu ver com os olhos abertos uma caneta dourada assinando alguns papéis que estavam sendo tirados do fundo de uma gaveta, e Ele estava assinando papéis para que esses projetos se concretizem na minha vida e na tua vida. Então você que planejou, que projetou, que sonhou, que estabeleceu meta, que colocou como objetivos e assinou a tua folha na sexta-feira de noite, hoje o Senhor está aqui para assinar do teu lado, avalizando aquilo que você sonhou, aquilo que você projetou, que está alinhado com os céus. E nessa manhã você vai sair daqui com a certeza de que Deus assinou o teu projeto. Você crê? Você recebe isso de Deus? Querido, entenda que planejar, ele é bíblico. Nós vimos isso a respeito ao longo dessa semana, ao longo dessas 3 sessões que nós já tivemos. Planejar é bíblico, mas depender é espiritual. E nós precisamos entender a respeito disso. Essa manhã eu vou trazer 3 verdades que vão nos ensinar, que vão nos ajudar a colocar a nossa confiança no Senhor, que vão nos auxiliar a depender de Deus, alinhando os nossos sonhos com os sonhos de Deus. E a gente falou aqui na sexta-feira sobre planos e projetos que nós temos para 2026. Nós falamos sobre ter organização, sobre criar uma rotina, sobre estabelecer algumas metas, mas que sejam metas que sejam possíveis de alcançar, que sejam factíveis. Nós falamos sobre criar hábitos, criar rotinas. Como é difícil para nós criarmos hábitos. Quem tem conseguido acompanhar a leitura bíblica? Como é difícil, né? Às vezes a gente passa algumas horas no celular, rodando a tela para cima, vendo alguns reels. Às vezes a gente ouve a família dizendo, nossa, parece tombo, fica dando risada sozinho. Mas como é difícil a gente parar, pegar a Bíblia e seguir o nosso plano de leitura anual. E quando nós falamos de sonhar, de criar hábitos, de estabelecer metas e rotinas, sobre planejar o nosso futuro. Ontem nós ouvimos falar sobre o cuidado com o corpo. Nós ouvimos o pastor Paulo trazer uma mensagem sobre a liderança da própria vida, maturidade espiritual. Hoje nós oramos pela manhã, que é um tempo de maturidade, de crescimento. Então eu quero falar para você que planejar, projetar, organizar,
não é antibíblico, não é errado, nada disso é carnal. Muitas pessoas acham que fazer planos, estabelecer metas, viajar é coisa da carne. Isso não é carnal, pelo contrário, querido, Deus, Ele valoriza essa ordem, Deus valoriza a direção, Deus valoriza a responsabilidade, Deus espera isso de nós. E quando nós fazemos isso em nossa vida, seja secular ou espiritual, quando uma delas está caminhando dentro de uma rotina, de um padrão, fica muito mais fácil de estabelecer uma nova rotina do outro lado. Então, quando nós temos uma vida muito organizada no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com os nossos compromissos, e nós olhamos para a vida espiritual, ela caminha da mesma maneira. Ela é organizada, você tem o teu horário do teu devocional, da leitura, o teu tempo de oração, e a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Salmo 128. Aquele que anda nos seus caminhos. A palavra de Deus diz que você vai comer do fruto do seu trabalho. Quando você teme ao Senhor, você vai ser próspero. Você vai desfrutar daquilo que o Senhor vai fazer sobre a tua vida. Nós vimos testemunho agora. A gente coloca diante do Senhor, fazemos alguns desafios, muitas vezes pela fé. Mas quando nós tememos o Senhor, os nossos planos, eles vão ser bem sucedidos. Mas quando nós falamos de planejar, você abre a tua Bíblia aí no livro de Salmo 127, esse é o texto base da minha mensagem hoje. Estou trazendo uma introdução aqui, mas logo a gente vai fazer a leitura. E o fato de você planejar, de você organizar, às vezes esconde um perigo, esconde alguma coisa que é perigosa para a vida do cristão, porque planejar demais, aprender a planejar, a se organizar, nós deixamos de depender do Senhor, porque nós temos tanta confiança de que os nossos planos estão indo tão bem, que estão seguindo o nosso cronograma, que nós deixamos de depender do Senhor. Não, o plano está indo certinho, eu tinha uma data, a data foi cumprida, eu estou fazendo assim, vai dar tudo certo, e aí você esquece de depender do Senhor. Mas eu quero falar para você que eu e você, como cristãos, no reino de Deus, as coisas não funcionam dessa forma. No reino de Deus não adianta dar certo. O plano está estabelecido, está traçado, tem meta, tem objetivo, eu não dependo de Deus. Não adianta só dar certo. Precisa ser de Deus, precisa ter a bênção de Deus. Porque tem coisas que a gente vai ver ao longo da nossa vida que deram certo e muitas vezes nem tinham a bênção de Deus, nem eram sonhos de Deus. No reino de Deus as coisas funcionam de forma diferente. Por isso que tem projetos que eles funcionam, mas eles não frutificam. Sabe quando você vê que está dando certo, que está indo para frente, mas que você não consegue colher fruto, mas você não vê aquilo ali evoluindo, não vê aquilo ali deslanchando, porque falta Deus. Tem muitas metas que nós alcançamos, nós traçamos as nossas metas e nós alcançamos, mas aquilo ali não traz paz, não produz paz. E você está sempre inquieto, não, mas está dando certo, eu atingi o que eu esperava, eu bati a cota, eu vendi o tanto que eu vendi, mais do que eu queria, mas não traz paz, porque não tem Deus, porque não foi consagrado. Existem, querido, alguns sonhos que são realizados e que infelizmente não carregam a bênção de Deus. E é por isso que nessa manhã eu quero falar sobre isso. Nós aprendemos a nos organizar, a nos planejar, a traçar os nossos objetivos, a correr atrás. Nós aprendemos que às vezes é bom ter um prêmio, uma recompensa por aquilo que nós estabelecemos como meta. E mesmo com o prêmio, se não tiver a bênção de Deus, não tem paz, não tem o sonho de Deus acontecendo, e a gente vai ver que nós carregamos um peso.
Mas deu certo, mas eu consegui, eu viajei, mas não foi legal. Não traz paz. Ah, pastor, então você está dizendo que nós fizemos o projetando. Eu aprendi a me organizar. Eu aprendi a estabelecer os meus sonhos. Eu aprendi que eu devo ter um quadro dos sonhos que visualmente me impulsionam todos os dias a buscar a bênção de Deus sobre esse quadro. Mas muitas vezes você deixa de orar. Então eu não quero dizer para você que o que nós aprendemos sexta e sábado nós estamos aqui para jogar fora hoje. Não, nós estamos aqui para pegar tudo que nós aprendemos, tudo que nós escrevemos, tudo que nós assinamos naquela nossa primeira folha, no primeiro exercício da sexta-feira, e colocar no altar do Senhor para dizer: Deus, aqui estão os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, mas eu preciso que o céu assine do meu lado e avalie os meus sonhos e os meus projetos como Deus já fez nessa manhã. Nós estamos aqui para consagrar aquilo que o Senhor nos ensinou. Salmo 127, vamos lá. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Glória a Deus! Essa parte eu prestei atenção, pastor. Vou dormir, vou ser abençoado. É isso aí. Eu trouxe essa versão NTLH, para facilitar o entendimento, e porque eu gostei do fato de dizer que não adianta nada trabalhar para construir se Deus não estiver edificando. Não, a outra versão vai dizer que o sentinela trabalha em vão se o Senhor não estiver guardando, protegendo a cidade. Não adianta trabalhar demais para ganhar pão. Não adianta levantar de madrugada e dormir de madrugada de novo, dormir pouquinho. Se não tiver a bênção de Deus, se o Senhor não estiver abençoando, não é dormindo que nós vamos ganhar dinheiro. A gente leu no 128 que o Senhor abençoa o fruto do seu trabalho, e assim você é bem-aventurado, é assim que você prospera. Então o Salmo 127, ele não está dizendo que trabalhar é inútil, que a gente não deve trabalhar, mas o salmista está dizendo aqui: olha, se você trabalhar sem Deus, você está trabalhando em vão. Se você não tiver Deus consagrando os teus planos, eles são em vão. Se você não tiver Deus abençoando o teu projeto, vai ser em vão. Na hora de finalizar não vai acontecer, não vai trazer paz, não vai te trazer conforto, recompensa, porque não tem a bênção de Deus. Todos os nossos projetos que foram colocados no papel, na sexta, ontem, e coisas que nós estamos lembrando ainda, porque o Senhor vai falando: opa, isso aqui eu tenho que anotar aqui, ó, vou colocar. Aí a gente é casado, é uma só carne. Aí a gente fez algumas coisas ali junto, sentado um do lado do outro, falou: isso aqui é vida amorosa, nós temos que fazer junto. Qual que é o primeiro? Qual que é o segundo? O terceiro? Falei: põe beijo, 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 beijo. E ela: você tá zoando. Falei: não. Pôr no projeto aqui, ó, porque nós vamos assinar isso aqui. Tem um compromisso. Deus vai assumir um compromisso com a gente. Beijo, beijo, beijo. Intimidade, relacionamento. E é assim com Deus. Aí a gente chega em casa, uma só carne. Fabio, dá um beijo aí. Oh, você fica me pentelhando com um beijo toda hora. Você fez um compromisso com Deus. Você assinou lá o teu projeto. Você assinou o plano. Glória a Deus. Você assinou o teu planejamento para 2026.
junto comigo, então é a hora de mudar, mas tem que fazer agora, tem que começar a mudar já. Não adianta nada você escrever os teus projetos, os teus planos, traçar as tuas metas, e você chegar em casa, pegar a tua folha dobrada, e você esquecer aquilo que foi assinado, aquilo que foi colocado diante do Senhor, e você coloca numa gaveta, e você não tem atitudes para colocar aquilo ali em prática. Não adianta nada a bênção do Senhor, trabalhar, levantar cedo, dormir tarde, fazer as coisas, se o Senhor não estiver abençoando e você não tiver atitude de cumprir aquilo que você colocou como meta e objetivo. Dei um exemplo da vida amorosa, tem um quadradinho ali, específico para isso. Tem um outro que fala da vida financeira, profissional. E a gente foi traçando os nossos objetivos, os nossos sonhos, mas fazer não é o problema. O problema é fazer sem Deus. Sabe, o problema não é você construir. O problema é você construir sem um engenheiro, sem um arquiteto. Talvez não sustente, talvez não permaneça de pé. Construir sem Deus é o problema. Nós aprendemos a construir. Nós aprendemos a planejar, a traçar objetivos, a traçar metas. Foi fácil para você traçar as suas metas? Você que esteve aqui sexta-feira à noite? Mas consagrando ao Senhor, vai ser fácil você dar um passo para entrar no próximo nível e viver aquilo que você planejou, aquilo que você projetou, aquilo que você colocou diante do Senhor. Porque planejar não é bíblico, mas planejar é bíblico e depender é espiritual. O planejamento faz parte da vida do cristão e é necessário. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, esse é o primeiro ponto. Planejar é bíblico, depender é espiritual. E a Bíblia, ela nunca demonizou o planejamento, porque muitas vezes a gente olha aí fora e fala, não, esse planejamento aí é coisa do trabalho, é coisa da vida secular, isso aí é coisa do diabo, que você fica fazendo cálculo e você fica sempre racionalizando tudo. Mas fazer planos é bíblico, e isso faz parte da vida do cristão. Quando nós olhamos a vida de José, nós pegamos a palavra de Deus, nós vemos que José é estabelecido como governador no Egito, e ele monta um plano para os anos que viriam de escassez. E a palavra de Deus conta na história de José que ele começou a abastecer todas as cidadezinhas ao redor. Todas aquelas pessoas que estavam em volta do Egito, elas compravam mantimentos do Egito, porque o Egito era bem abastecido por um plano realizado por um homem de Deus, que teve uma visão a partir daquilo que Deus já estava vendo lá na frente. Semana passada nós falamos a respeito disso. Talvez hoje você não enxerga o plano e o projeto, o propósito que Deus tem para você, mas o Senhor já te viu lá na frente. E Ele está trabalhando em você para que você esteja no lugar que combina com o teu propósito, com o teu projeto. E José, nessa posição, a palavra de Deus nos conta que chegou no momento que as pessoas começaram a vender as suas terras para ter os mantimentos e alimentos para poder se manter. Elas começaram a se vender como escravos para ter acesso a alimento e mantimento. O planejamento de José fez com que o Egito tivesse mantimento de sobra. Por isso é importante planejar. Quando nós olhamos a vida de Neemias era copeiro do rei. E quando ele tem a notícia a respeito de Jerusalém, a Bíblia nos conta que ele imediatamente entristeceu, ele ora, ele jejua, e ele vai planejar como ele iria reconstruir os muros da cidade. A história vai nos contar que ele chega diante do rei e ele diz que ele nunca esteve diante do rei entristecido, mas naquele dia o semblante dele estava cabisbaixo, provavelmente porque o rei Artaxerxes olha para ele e fala: Neemias, eu nunca te vi assim, você deve estar profundamente angustiado. Qual é o teu problema? O que é que eu posso fazer por você? E aí Neemias fala: olha, meu rei, a minha cidade, a cidade dos meus antepassados está em ruínas, e eu preciso restabelecer, reconstruir os muros dessa cidade. E o que é que você precisa? E ele conta todo o plano para o rei.
E no final ele vai dizer assim: olha, isso só foi possível porque a mão bondosa do Senhor estava sobre a minha vida. O planejamento faz parte da vida do cristão. Provérbios vai exaltar o zelo. Provérbios é o livro da sabedoria. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, mas quem se apressa e toma atalhos empobrece, fica pobre. Provérbios 16:3, para você que está anotando. Então eu quero que você entenda, querido, que o erro não está no plano, em fazer os planos. O erro está em confiar no seu plano e não depender de Deus, porque você fez um plano tão contundente, tão bem elaborado e estabelecido, que você esquece de confiar o teu plano ao Senhor, de consagrar o teu plano a Deus. Ah, pastor, mas é porque eu não consigo fazer as coisas sem planejamento. Eu também não. Se eu não pensar no meu dia seguinte, eu não sei nem como eu saio de casa para trabalhar. Eu não tenho uma rotina pré-estabelecida, eu não tenho horário para bater ponto, eu não tenho aonde bater o meu cartão. Trabalho na rua o dia inteiro vendendo, tenho cota, tenho objetivo, sei aonde eu tenho que chegar, mas se eu não olhar no dia anterior e falar: opa, amanhã é terça, esses clientes atendem na terça, e eu não estiver bem preparado, sabendo que o primeiro atende às 8:30 da manhã, dificilmente eu vou sair antes desse horário, e aí quando vê, já passou. Ixi, 9 horas, eu tinha um cliente 8:30, mas não olhei ontem, agora já foi. O planejamento, querido, sem essa dependência de Deus, vai gerar a falta de controle. Essa dependência sem ação, ela nos falta determinação. Então anote a fórmula. Quando você faz um plano e você soma a esse plano a dependência, ele vai dar um resultado. E o resultado do plano e da dependência é o propósito. Quando nós temos um plano, quando nós temos um objetivo, quando nós temos uma meta e nós adicionamos a presença de Deus, a dependência, confiança no Senhor, nós chegamos num lugar chamado propósito, e é debaixo da dependência de Deus, com o plano estabelecido, que nós temos a bênção do Senhor para viver o propósito que Ele estabeleceu e traçou para mim e para você. E é aqui que muitos de nós acabamos errando. Por quê? Porque nós planejamos muito e oramos pouco. Você passou 2 dias planejando, profetizando, não apareceu. Ah, não, daí já estou muito cansado. Já fui sexta-feira, fui sábado, fiquei na igreja desde as 4 até as 10:30 da noite, para ir domingo de manhã. Não vou. Planejou, e na hora de orar, esqueceu. E a gente peca nisso, porque a gente planeja, e aí a gente na hora de orar, orar não é essa hora, não está na hora de dormir, porque amanhã eu vou levantar muito cedo. E aqui a gente erra porque a gente esquece de confiar os nossos planos ao Senhor. Aí nós vamos partir para o segundo ponto. Nem todo sonho é mau, mas nem todo sonho é de Deus. É sério isso, pastor? Você está falando a verdade? Você está falando sério? Você vai entrar nesse tema agora? Vou. Tem sonhos que você tem que não são maus. Tem sonhos e projetos, planos que você fez que são bons. Mas talvez esse seu sonho não seja o sonho que Deus tem para você. Porque nós ficamos condicionados dessa maneira. Nós achamos que o plano ruim é quando nós fazemos plano fora da igreja, distante dos olhos dos nossos pastores e da nossa liderança. Mas não, querido, nós temos planos que são bons, mas não são os sonhos de Deus para a tua vida. E a palavra de Deus vai dizer que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Sabe, querido, existem alguns sonhos que eles vão nascer de comparação.
Você já conheceu alguém assim? Aqui a gente tem bastante empreendedor. Eu conversei bastante com a Ana esse final de semana e com o Rogério aqui. E Deus tem abençoado o negócio deles. Mas eu não tenho negócio próprio. Quer saber de uma coisa? Eu vou abrir um também. E vou abrir lá no Santa Cândida, que eu moro lá. Deus está abençoando eles. Eles estão saindo de Piraquara para ir lá no Santa Cândida. Vou abrir também. Sonhos que nascem da comparação. Se o outro tem, eu também quero. Eu estou bem feliz com o meu carro, está tranquilo. Mas lá na igreja começou agora uma unção do carro novo, está todo mundo trocando de carro. Eu vou trocar o meu também. Vou dar um jeito de trocar, vou me enfiar numa parcela. Eu já estou pagando tanto, dá para eu subir mais um pouquinho. Teu sonho é bom, você quer trocar de carro. Mas não é o sonho de Deus. A tua motivação está errada. Não, você está se comparando. Não está vendo como tem coisas que são boas? Existem alguns sonhos que são pela pressão. São sonhos bons, mas não são sonhos de Deus. Eu tenho que casar. Tá todo mundo falando que eu estou ficando para titia, eu tenho que casar, vou casar de qualquer jeito. Todo mundo da minha idade já está casado, tem gente da minha idade que já tem filho, eu não tenho nada, estou sozinho. Pela pressão da sociedade e dos pais, você sonha com o casamento e às vezes você casa errado, porque não era o sonho de Deus, não era o tempo de Deus, porque você esqueceu de consagrar, você planejou, sonhou errado. Às vezes você tem um sonho que surgiu no teu coração pelo medo de ficar para trás. Não posso ficar para trás, se não for agora eu vou perder minha chance, se eu não fizer agora, já era. O sonho é até bom, mas está fora do propósito e do tempo de Deus. Nós vimos aqui, o sabotador nessa situação vai dizer: corre, vai e faz logo, que você vai perder a chance, vai ficar para trás. Enquanto o neutralizador, Deus está dizendo para você: espera e confia, eu tenho um plano mais alto, eu tenho algo maior para você. Você está quase alcançando, mas você deixou de orar, de consagrar o teu plano, o teu projeto. Você esqueceu de orar, você deixou o Senhor um pouquinho de lado, e agora você está correndo porque tem um sabotador atrás de você. Mas nessa manhã o Espírito Santo de Deus está dizendo: espera mais um pouquinho, confia, porque eu assinei um plano que eu tenho ao teu respeito, um plano de paz e não de mal, porque os meus sonhos são mais altos do que os teus. Enquanto você não alcança, não enxerga, eu estou te vendo lá no propósito, vivendo aquilo que eu sonhei para você, e você está desesperado com um sonho bom, sendo sabotado pelo teu próprio desejo. Existem sonhos que nascem da ansiedade pelo futuro. Tem alguém aqui que conhece alguém que é meio ansioso com o futuro? Jesus amado, eu conheço, mas não é daquele Pinhais, é lá de Colombo, um pouquinho lá para frente da minha casa. Aqui não acontece essas coisas. As pessoas que pensam: nossa, eu tenho que fazer logo. Sabe por quê? Porque eu tenho que garantir a aposentadoria. Tem 21 anos. Está desesperado com o futuro, com a aposentadoria. Não tem nem carteira assinada ainda. Não arrumou o primeiro emprego e está sonhando com a aposentadoria. Tem que fazer logo, custe o que custar. Aí tem pessoas que estão fazendo assim. Vou falar. Tem pessoas que estão dentro da igreja, que estão fazendo venda e estão enganando os irmãos da igreja. Estão enganando as pessoas aí fora. Para que custe o que custar. O meu plano é minha aposentadoria. Eu vou fazer. Aí engana, passa a perna. O plano é bom, eu também penso no futuro. Mas sem a bênção de Deus, sem orar, sem consagrar, não tem paz, não tem evolução, não acontece, não gera resultado, não frutifica, porque os sonhos com Deus, eles trazem paz. Quando nós consagramos os nossos sonhos ao Senhor, nós temos paz.
Pastor, só vou ser abençoado se os meus sonhos estiverem alinhados com os sonhos de Deus. Sim. Quando nós tememos ao Senhor, nós temos alguns planos, fazemos alguns projetos, mas quando nós colocamos diante do Senhor, o Senhor nos avisa: olha, não é isso aí que eu tenho para você. E aí lembra que eu falei semana passada que o Senhor te protege do seu propósito, e é por isso que Ele não permite que as coisas aconteçam no nosso tempo. Aí o Senhor cancela um dos teus sonhos. Mas quando você teme ao Senhor e você vai ser bem sucedido e próspero, você não esperneia porque aquele teu sonho foi cancelado, porque você entende que é momento do Senhor te proteger daquilo que você queria. Por quê? Porque o sonho dele para você é maior, é melhor, e você nem imagina, porque é abundantemente além. E qual que é a segunda parte do versículo da nossa conferência? Conforme o poder que habita dentro de você, segundo o poder que opera em nós. Não adianta nada a gente ficar dizendo: Deus, eu sei que o Senhor faz infinitamente além daquilo que eu peço, eu imagino, e aí você esquece que tem que ter uma condição para que isso aconteça. E a condição qual é? Orar, colocar diante do Senhor, porque é o poder de Deus operando em nós que vai fazer com que o plano de Deus se cumpra nas nossas vidas. Ah, pastor, mas então o sonho da comparação, da ansiedade, não é muito bom? Não, não é muito bom, não. Não é nada bom. Tem que ser o sonho de Deus, não pelos sabotadores, porque estão dizendo para você fazer logo, pela pressão. Tiago vai confrontar esse espírito, Tiago vai falar contra isso. Tiago 4,13, do 13 ao 15, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler na NVT: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Não quer dizer que você não pode planejar, quer dizer que você tem que consagrar os teus planos ao Senhor. Se o Senhor quiser, eu vou viver, eu vou fazer, eu vou ficar um ano, eu vou lucrar, vou negociar e Deus vai abençoar, vou prosperar. Isso, querido, é submissão espiritual. Eu falei sobre Neemias, e Neemias nos ensina isso com clareza daquilo que o Senhor iria fazer, daquilo em quem ele confiava. Ele nos mostra que a reconstrução do muro não é apenas uma reconstrução de um muro, mas Neemias nos ensina sobre um altar, e esse altar é um altar de dependência e não é um altar de negociação. Nós não devemos chegar diante do Senhor para dizer: olha, eu estou aqui diante do apelo que foi feito para a obra, eu vou fazer um voto aqui de fé e eu vou dar mais do que eu poderia, vou fazer além disso aqui porque o Senhor vai me dar mais, 10 vezes mais, a 30, a 100, a 100 por 1. Não faça. Se Deus não te orientou, não faça com essa expectativa, porque o altar do Senhor é um altar de dependência e não de negociação. E Neemias mostra isso porque ele ora, ele jejua, ele planeja, ele espera, ele discerniu o tempo a ponto de ter o favor do rei. Ele só foi conversar com o rei a respeito daquilo que ele tinha como plano, depois de orar e de jejuar. Ele discerniu o tempo e ele esperou o momento certo para falar sobre os seus sonhos, porque antes ele tinha consagrado ao Senhor. A parte B do verso 8 do capítulo 2 de Neemias vai dizer que o rei atendeu a todos os seus pedidos, pois a mão bondosa de Deus estava sobre mim.
Neemias está dizendo: olha, valeu a pena orar, valeu a pena planejar, mas valeu a pena consagrar ao Senhor e esperar o tempo de Deus, porque enquanto eu esperava, a mão bondosa do Senhor estava sobre mim, e eu tive a oportunidade de falar para o rei o que é que eu precisava. Deixa eu falar para você, anote isso com carinho e com cuidado no teu coração. Deus não abençoa os projetos que você excluiu ele do seu plano. Deus não abençoa projetos que nós o excluímos daquilo que é o processo. Quando nós tiramos o Senhor do processo, Ele não vai nos abençoar. Se não tem Deus no processo, querido, o projeto não é abençoado. Se não tiver Deus, não tem bênção. É por isso que a minha mensagem hoje é totalmente voltada para a bênção de Deus sobre os nossos projetos. Nós temos que projetar, nós temos que planejar. Quem já fez aí o quadro dos sonhos, de sexta até hoje? Tem alguém que já pendurou na parede lá? Eu não fui atrás porque não deu tempo de comprar o meu, aquele quadro de, como é que chama aquilo lá? De cortiça, né? Parece uma rolha. Você vai colocando as tuas fotos, os teus sonhos, os teus planejamentos, os teus propósitos. E quem sabe do lado você deixa um espaço de agradecimento. A hora que Deus cumprir o sonho na tua vida, você muda de lado, você tira daqui, põe para cá e fala: vou agradecer por aquilo que o Senhor já fez. Por quê? Porque você planejou, projetou, consagrou ao Senhor, e você tem a oportunidade de viver a vitória, de viver a bênção de Deus. Ah, pastor, mas qual que é a diferença de um projeto, de um plano humano do homem e de um plano divino, um plano de Deus para a minha vida? Como é que eu vou saber sobre isso? É a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. É a paz que nós falamos aqui. Ah, estou querendo fazer um negócio, mas não estou sentindo paz. Mas eu vou fazer porque Deus está comigo. Eu temo ao Senhor, eu estou na igreja todo domingo, eu participei das conferências, eu aprendi a planejar, traçar metas e objetivos, a minha meta é alcançável, então eu vou fazer. Você esperou? Você sabe se o teu sonho está alinhado com o céu? Ficou vermelho o meu relógio. A bênção de Deus transforma o nosso esforço em prosperidade. Esse é o terceiro ponto. O livro do profeta Zacarias vai dizer: não por força, nem por poder, ou nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Terceiro ponto. Eu pensei que eu tinha falado o versículo errado. A bênção de Deus transforma o nosso esforço em prosperidade. É pelo Espírito do Senhor. Deus não é contra o nosso esforço, Ele é contra o nosso esforço vazio. Quando nós fazemos alguma coisa sem que o Senhor esteja nos nossos planos. Deuteronômio 8:18 vai nos trazer um ajuste a respeito disso, vai nos colocar num ponto de equilíbrio e vai dizer: antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos. Ou outra versão vai dizer: pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. É Ele quem nos dá a capacidade de produzir riquezas. É por isso que nós temos orado, nós temos profetizado que o Senhor vai trazer ideias, que o Senhor vai colocar projetos no teu coração, e esses projetos, essas ideias, elas vão sair do papel, e isso vai trazer riqueza para a tua casa. Por quê? Porque é um sonho do Senhor para a tua vida. E infelizmente ainda existem pessoas dentro da igreja que elas estão exaustas, carregando um peso sozinhas, daquilo que Deus nunca pediu para elas. Mas eu estou fazendo, eu estou
correndo, eu estou suando, eu faço um monte de coisa, e Deus te pediu para fazer isso, Deus te pediu para correr dessa forma. Até o sacerdote, querido, o sumo sacerdote, quando ele suava, ele tinha que trocar as suas vestes, porque diante da presença do Senhor, aquilo ali era impuro. Então muitas vezes não é pelo muito fazer, pelo esforço vazio, mas é pela presença do Espírito de Deus, diz o Senhor dos exércitos. Não adianta carregar um peso que o Senhor não pediu para você fazer, porque quando Deus coloca um projeto no meu coração, no teu coração, o peso diminui, mas a graça aumenta. Enquanto o peso vai caindo, a graça vai aumentando. Aí nós começamos a ver fruto, nós começamos a ver a prosperidade, nós começamos a ver a bênção aparecendo, porque é Ele quem nos dá a capacidade de produzir riquezas. Então eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã, que 2026 é um ano não vai ser o ano do cansaço extremo, não vai ser o ano da exaustão, mas vai ser um ano da graça de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Vai ser o ano de viver o próximo nível, de entrar nesse próximo nível que nós estamos falando. Para finalizar, querido, a pergunta não é o que você quer fazer em 2026, mas nós vamos fazer uma pergunta diferente. A pergunta é o que Deus quer fazer através de mim e de você. O que é que Deus quer fazer através de nós? Aonde é que Deus quer nos levar? Onde Deus vai nos plantar para que nós possamos frutificar? Se tem Deus, querido, tem bênção. Se tem Deus, tem porta aberta. Se tem Deus, tem riqueza sendo produzida. Se tem Deus, tem sonho sendo realizado. Se tem Deus, tem vitória. Se consagrou o plano ao Senhor, tem meta e objetivo sendo alcançado. Se tem Deus nesse negócio, tem prosperidade. Você será bem sucedido, porque o Senhor está à frente daquilo que você sonhou. Hoje, querido, é um dia de nós colocarmos os nossos projetos diante do altar. Hoje é dia de projetos no altar, mas lembre-se, é um altar de confiança, de dependência e não de negociação. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã com todas as tuas metas traçadas. Quem sabe você entrou aqui depois de uma sexta e sábado planejando com todos os teus objetivos e os teus planos bem estabelecidos, com os teus sonhos no teu coração, sabendo o que você quer. Mas hoje não é apenas só para você olhar e imaginar o teu quadro dos sonhos. Hoje é o dia de você colocar esses sonhos diante do altar do Senhor. Essa é a manhã que o Senhor quer olhar para a tua vida e ver o teu quadro dos sonhos e dizer: olha, isso aqui eu sonhei com você, então vai acontecer, espera e confia. Mas isso aqui não é nem aquém daquilo que eu tenho para você, porque eu vou fazer além do que você pediu ou imaginou, porque eu tenho visto o quanto você tem se esforçado, o quanto você tem consagrado, o quanto você tem orado. Então eu vou te abençoar. Isso aqui eu vou te proteger, não vai acontecer, não vou deixar fazer. Eu não quero que você sofra. Sabe o que Deus está dizendo? Ó, me dá isso aqui que eu não pedi para você carregar sozinho. Me dá esse peso aí que não é teu. Mas Deus está dizendo nessa manhã: hoje eu estou alinhando os teus sonhos com os meus. Hoje eu estou alinhando os sonhos do teu coração com os meus sonhos, diz o Senhor. Nós estamos trazendo os anjos para a terra. Nós estamos trazendo os sonhos de Deus para a nossa vida. Nós estamos alinhando o natural com o sobrenatural para viver a bênção e o propósito de Deus para a nossa vida. 2026 é um ano do próximo nível, é um ano de propósito para mim e para você. 2026 será um ano produtivo e Deus vai derrubar todo o plano que é do nosso coração, mas que não tem a bênção de Deus, porque se tem projeto que não vem de Deus, eu não quero viver. Você tem essa coragem hoje de fazer essa oração ao Senhor e dizer: Deus, se tem algum plano, algum projeto que está dentro do meu coração, mas que não veio do céu, derruba ele agora. Cancela ele na minha vida, porque se não tem bênção de Deus, eu não quero viver, eu não quero sofrer. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida, eu quero os sonhos de Deus para o meu coração. Você tem coragem de falar isso para o Senhor? Comece a falar com Ele, querido. Para fechar, e nós vamos
vamos fazer um ato profético nessa manhã. Nossa conferência chama Projetando e Profetizando. Nós passamos 3 sessões projetando o nosso futuro, projetando o nosso ano de 2026, criando e estabelecendo as nossas agendas e as nossas metas, os nossos objetivos. Mas hoje é um dia da presença do Senhor, é um dia do Espírito Santo tomar conta do nosso coração, é um dia que nós vamos profetizar, nós vamos fazer atos proféticos que nasceram no coração de Deus, para que você nesse ano possa colher as riquezas que você vai produzir pelo esforço do Espírito Santo na tua vida. Então, querido, preste atenção nisso. No reino de Deus nada começa dando certo, no reino de Deus começa sendo consagrado. Quem sabe você escreveu o teu projeto e você não consegue visualizar ele dando certo, mas hoje, enquanto você consagra, o Senhor vai assinar os projetos, o céu vai assinar os teus planos, o céu vai abençoar a tua vida. Essa é uma manhã de projeto no altar. Altar é lugar de entrega e não de negociar. Eu quero que você se coloque de pé. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu quero que você ore junto comigo. Mas eu quero ver se você tem coragem de falar para o Senhor o que nós aprendemos nessa manhã. Estenda a tua mão assim, na posição de receber. Quando nós fazemos isso, a Paola falou sobre isso, nós estamos dizendo para o Senhor que nós nos rendemos totalmente a Ele. Quando nós estendemos as nossas mãos, nós estamos dizendo: Deus, tudo que eu tenho não é meu, tudo que eu tenho é do Senhor. E eu quero que você repita comigo nessa manhã, na última, ali na parte final, eu vou falar o meu nome. Quando eu falar o meu nome, você fala o teu nome. Então fale para o Senhor: Senhor, eu coloco diante de Ti os meus planos para 2026. Coloco os meus sonhos, as minhas metas, os meus projetos diante do Senhor. E o que não nasceu no Teu coração, eu também entrego. Mas aquilo que nasceu no coração de Deus, eu consagro. Eu não quero apenas dar certo, mas eu, Fernando, quero estar alinhado com os planos de Deus. Comece a falar com o Senhor agora qual é o teu sonho, qual é o teu plano, o teu projeto, aquilo que você escreveu. Comece a falar com Ele para que Ele te dê direção, para que Ele te dê capacidade de produzir riquezas. Nesse momento, querido Deus e Espírito Santo, eu quero declarar que o Senhor está ajustando algumas rotas, que o Senhor está realinhando algumas rotas. Existem projetos nessa manhã que estão sendo confirmados pelos céus. Existem papéis que estão sendo assinados pelos céus nessa manhã. Existem projetos que estavam em andamento e que estão sendo interrompidos, mas isso não é juízo de Deus, é proteção do Senhor para a tua vida. O Senhor está aqui nessa manhã e Ele está trabalhando nos projetos, nos planos, nas metas e nos objetivos. Em nome de Jesus, querido, que você possa colocar diante do Senhor com coragem agora e dizer: Deus, se tem alguma coisa que não vem dos céus, o meu sonho não está alinhado com o teu coração, interrompe agora, coloca por terra, em nome de Jesus. Que nós possamos fazer como Paulo. Atos 16 vai nos contar que Paulo tinha um plano, mas que ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus, porque aquele não era o plano de Deus para ele. Então, em nome de Jesus, Senhor, faça como fez com Paulo e impeça aqueles projetos que não estão no teu coração, que não fazem parte do teu do sonho de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você coloque a tua mão no teu coração agora e nós vamos profetizar. Eu quero chamar os pastores aqui na frente para que estendam a mão, fazer melhor. Eu quero dar liberdade para os pastores a caminharem no meio da igreja. Enquanto eles caminharem, o Senhor dê direção, que eles imponham as mãos sobre vocês, porque nós vamos profetizar agora. A nossa
nossa conferência é projetar e profetizar, e esse é o momento de profetizar. Então comece a abrir o teu coração agora, porque Deus vai tocar você nessa manhã. Os pastores vão caminhar, vão orar, vão abençoar. Se tiver que impor as mãos, eles vão fazer, mas eu quero profetizar agora que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, autorize os projetos que vêm do céu. Em nome de Jesus, Senhor, comece a autorizar agora todos os sonhos, os planos, os projetos que estão vindo dos céus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê clareza, capacidade, sensibilidade de receber do céu toda a orientação nessa manhã, em nome de Jesus. Eu peço e profetizo nessa manhã, Deus, que o Senhor libere favor sobre os meus irmãos, assim como foi com Neemias, e que nós possamos ouvir testemunhos de que a mão bondosa do Senhor estava sobre nós. Eu quero profetizar nessa manhã que 2026 será o ano do próximo nível, aonde a mão do Senhor estará estabelecida sobre a minha vida e a tua vida, e nós vamos experimentar o favor e a bondade de Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos, Deus, e eu profetizo nessa manhã que aonde tinha peso vai ter leveza, aonde trazia peso e trazia culpa, não tinha paz, vai ter graça aumentada, vai ser leveza, vai ter leveza em nome de Jesus Cristo. Nós queremos, Deus, profetizar que vai ter clareza onde tinha dúvida, vai ter clareza onde tinha confusão, aonde tinha confusão está sendo dissipada a confusão agora, em nome de Jesus. Nós profetizamos que não tem discussão, não tem confusão, mas tem a liberdade do Espírito Santo para que isso aconteça em paz e com clareza, em nome de Jesus. Eu quero profetizar a vida aonde os sonhos estavam mortos, assim como Ezequiel estava diante do vale de ossos secos. Eu quero profetizar nessa manhã que aquele sonho que estava morto está tornando a vida. Os sonhos que o diabo roubou, matou e tentou tirar do teu coração estão tornando a vida, porque são sonhos que foram sonhados no coração de Deus. Nós profetizamos vida onde estava morto, nós profetizamos frutificação e frutos aonde estava seco, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos profetizar, Deus, que aonde havia muito esforço e que produzia exaustão, Senhor, mas trazia pouco fruto, vai acabar agora em nome de Jesus Cristo. E assim como o Espírito Santo de Deus fez no Egito através de José, eu quero profetizar fartura, mantimentos em excesso que vão abençoar a vida do teu povo e daqueles que estão ao redor, aqueles que estão próximos vão ser impactados pelaquilo que o Senhor está fazendo nessa manhã nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos traga graça. Eu quero profetizar a graça do Espírito de Deus sobre a tua vida. Eu quero profetizar que 2026 vai ser o ano que você vai colher frutos como você nunca colheu até os dias de hoje. Eu quero profetizar sobre a tua vida que os projetos, os planos que você parou para fazer nesse ano e que estão alinhados com o céu vão se cumprir em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã que os sonhos que você tem no coração estão sendo alinhados com o coração de Deus. Os sonhos e projetos que você estabeleceu na terra e que estão nos calendários e na agenda de Deus vão acontecer e se concretizar nesse ano. 2026 vai ser o melhor ano da tua vida, vai ser o ano que você vai colher frutos de oração que você fez há anos atrás. Escute, querido, Deus está falando nessa manhã. Existem orações que vocês fizeram há anos atrás. Deus tem falado comigo que existem pessoas aqui que oraram há 8 anos atrás por uma situação e uma bênção, e até hoje ainda não se cumpriu. O Senhor está assinando esse propósito e esse sonho, e em 2026 você vai colher o fruto dessa
essa oração feita há 8 anos atrás. Nós queremos profetizar aqui, Deus, que orações que foram feitas há anos atrás, há minutos atrás, orações, Senhor, que estão diante do teu altar, não para negociar, mas para entregar, para consagrar, vão ser respondidas pelo Senhor nessa manhã e nessa conferência, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, Deus, que nós vamos ouvir os testemunhos daquilo que o Senhor fez nesse final de semana. Esse final de semana vai marcar a minha história, vai marcar a tua história, vai ficar marcado na tua agenda. O Senhor manda eu te dizer, marca essa data, porque hoje tem bênção do céu sendo liberada, tem projetos sendo cumpridos e tem projetos sendo interrompidos, porque o Senhor está nos protegendo, nos guardando e espera a bênção sobre as nossas vidas. Esse ano, querido, vai ser um ano organizado, vai ser um ano abençoado. Eu quero profetizar que 2026 planejado vai ser abençoado. Eu profetizo que você vai prosperar, porque o Senhor está dentro desse projeto. Nós queremos, como igreja, Senhor, profetizar sobre cada família, Senhor, que elas serão alcançadas em nome de Jesus, e nós poderemos chegar ao final do ano dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos profetizar nessa manhã, Deus, que todos os projetos, todos os sonhos, as metas, os objetivos que estão sendo colocados diante do altar da dependência, que estão sendo consagrados ao Senhor nessa manhã, eles, além de ser bem-sucedidos, eles serão sustentáveis, eles serão duradouros, eles vão permanecer por muito tempo, porque onde a bênção de Deus está estabelecida, nada é capaz de parar, nada é capaz de impedir o que o Senhor vai fazer. Eu quero profetizar agora sobre todo profissional liberal, sobre todo autônomo, aquele profissional que trabalha com vendas, que trabalha por conta própria. Nós queremos profetizar que o Senhor vai abrir portas que nós nem imaginávamos, que nós nem sonhávamos. O Senhor vai começar a fazer brotar cliente da onde você nem imagina. Tem pessoas de outras cidades, de outros estados, que vão começar a procurar os nossos empreendedores para fazerem serviço fora daqui, porque tamanho é a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Nós profetizamos, Deus, a prosperidade. Nós profetizamos, Senhor, mão de obra qualificada, especializações. Nós queremos profetizar, Senhor, as faculdades que estão no papel e que esse ano vão sair. Nós profetizamos as matrículas sendo realizadas. Queremos profetizar, Deus, as mensalidades pagas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós queremos profetizar, Deus, sobre a nossa igreja, que esse local está ficando pequeno. Nós queremos profetizar que essa igreja vai crescer em maturidade, em conhecimento da palavra de Deus, e será uma referência de um lugar onde a presença de Deus se manifesta de maneira real e sobrenatural. Eu quero profetizar, Deus, sobre os nossos pastores, Pai, em nome de Jesus, um fundamento firme, Senhor, enraizado no Senhor, para que mesmo que envergue, não se quebre, mas que o Senhor seja percebido na vida deles, em nome de Jesus. Nós, como igreja, oramos, Senhor, pelos nossos pastores e pedimos o fortalecimento, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu quero profetizar, Senhor, que a visão que o Senhor deu, ela vai permanecer aberta, em nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar, Deus, que eles vão continuar sensíveis aos teus ouvidos e vão continuar obedecendo com agilidade aquilo que o Senhor tem mandado. Nós queremos profetizar, Deus, que o Senhor tem levantado varões aqui neste lugar que vão manter as mãos dos teus servos erguidas, porque enquanto as mãos deles estão de pé, nós vencemos a guerra, vencemos a batalha, e o Senhor está levantando, em nome de Jesus, uma liderança que está embasada na palavra de Deus, fortalecida pela presença do Espírito Santo. Nós queremos profetizar maturidade para liderar, maturidade, Senhor, para viver aquilo que o Senhor sonhou. Nós queremos profetizar sobre a Odres Novos, que o nosso prédio será 3 vezes maior do que esse, antes do que nós esperamos. Nós vamos viver os sonhos de Deus. Nós temos uma promessa. A promessa de Deus é que vocês iriam liderar algo
algo muito grande. Você lembra, pastor Tiago? Vocês vão liderar algo muito grande. O braço de vocês não alcança. Eu vejo vocês de braços abertos e vocês não conseguem abraçar tudo. Eu quero profetizar nessa manhã que o Senhor está abreviando o tempo para que nós vivemos esse momento. Nós vamos viver os sonhos que Deus sonhou para Odres Novos, em nome de Jesus. Eu quero profetizar nessa manhã que o relógio de Deus está sendo adiantado, o ponteiro dos céus está sendo acelerado, para que nós possamos viver os sonhos que Deus sonhou para Odres Novos, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos profetizar sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada lar nessa manhã, a bênção de Deus e a mão bondosa do Espírito Santo de Deus estabelecida sobre nós, e nós vamos viver o favor dos céus em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar agora e profetizar sobre a vida profissional daqueles que trabalham, daqueles que estão empregados de forma CLT, que fazem parte de uma empresa, aonde tem um justo ali, que essa empresa prospere, em nome de Jesus. Nós queremos profetizar, Deus, sobre a vida desses irmãos que trabalham por CLT, que eles vão ser promovidos, que eles vão receber aumento, que eles vão ser reconhecidos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós profetizamos portas abertas. Nós não aceitamos na Odres Novos pessoas desempregadas, Senhor. Nós profetizamos que as portas dos empregos, elas estão sendo escancaradas nessa manhã, e ninguém vai passar por necessidade. Nós ministramos e profetizamos a fartura, Senhor. Nós profetizamos a fartura e cancelamos e anulamos a escassez em nome de Jesus Cristo. Nós queremos profetizar a prosperidade sobre os teus filhos, e acima de tudo, a prosperidade na vida espiritual. Em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos agora o crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Nós queremos profetizar, Senhor, que rotinas e que hábitos estão sendo criados, e nós vamos finalizar a nossa leitura bíblica anual antes do ano completar. Antes de fechar o ano, nós teremos testemunhos. Tem pessoas que estão antecipando o seu plano de leitura, porque estão com fome e sede da palavra de Deus. Eu quero profetizar que as pessoas que estão cumprindo uma rotina debaixo da unção de Deus, elas vão ser tomadas na madrugada, e elas vão ser levantadas como intercessoras desse ministério, desta casa de oração, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que nós vamos ouvir testemunhos daqueles que estabeleceram uma rotina com Deus, daquilo que viveram de forma sobrenatural. Nós vamos ter testemunhos, Senhor, e eu quero profetizar que pessoas vão ser acordadas pelos anjos na madrugada. Pessoas vão falar do amor de Deus na rua, porque as pessoas vão identificar em nós alguma coisa de diferente, e elas vão querer saber o que é que nós temos, porque nós somos tão diferentes. Eu quero profetizar que a igreja, que somos nós, vamos começar a impactar as ruas desse bairro. Nós queremos profetizar sobre Pinhais, sobre esta cidade agora, que a igreja Odres Novos vai ser relevante neste lugar, e que pessoas virão de longe dizendo: eu não sei como encontrei vocês, eu vi uma postagem, eu ouvi alguém falar no ônibus, eu entrei lá em tal lugar e eu vi alguma coisa sobre vocês e eu precisei chegar até aqui. Nós profetizamos que elas vão entrar por essas portas e vão ser impactadas pela presença de Deus nesse lugar e nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Aplauda o Senhor, querido. A presença de Deus é real aqui. Deus, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos e te exaltamos, Pai, porque os céus estão abertos e rasgados sobre este lugar. Nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos, porque nessa manhã o Senhor esteve presente aqui, projetos foram assinados pelo dedo de Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque a nossa conferência está chegando perto do final, mas nós já temos testemunho daquilo que o Senhor fez no nosso meio. Nós te louvamos, porque nós entendemos que projetar é bíblico, que cuidar do nosso corpo e criar rotinas faz parte da vida do cristão, e nós entendemos que a profecia dos céus sobre a nossa vida, a mão bondosa de Deus sobre nós está estabelecida. Então nós te adoramos, Senhor, por cada louvor que foi entoado nessa manhã. Nós te agradecemos, Pai, pela palavra que foi liberada, e acima de tudo nós te
louvamos, Senhor, porque o Senhor esteve no nosso meio e o Senhor mudou a história de todos os que estão aqui nessa manhã. Nós acreditamos, Senhor, que nós não vamos sair daqui como nós entramos, e nós vamos experimentar o cumprimento da promessa, o alcance das nossas metas, objetivos, planos que foram traçados nesse final de semana, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez.